Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos fazer a nossa oração para a gente começar? Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos abençoe nas nossas palavras, nos nossos sentimentos dessa noite, que os nossos corações estejam abertos para olhar sob uma nova perspectiva para as nossas próprias vidas. E que o nosso Mestre Jesus abençoe sempre os nossos corações. E que assim seja. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, eu acho que está um pouquinho baixo. Estão me ouvindo aí atrás? Tá bom? Então tá bom. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Primeira coisa, a gente gostaria de pedir licença a vocês, porque hoje na programação está a palestra da Marsol, a Marsolândia. Mas ela teve um problema de saúde, ela não está muito bem hoje e está sendo medicada nesse momento, e por isso eu estou fazendo o grande e supremo esforço de me aproximar do que seria o bate-papo dela com vocês hoje. Mas é com muito carinho que nós estamos aqui hoje. Para substituí-la, não, mas para poder, pelo menos, trazer a lembrança dela no que seria uma excelente palestra dela hoje. Então, hoje nós vamos bater um papinho sobre perdão. A gente fala tanto sobre perdão, né? A gente chega ali embaixo para tratar, a primeira coisa que o povo fala para a gente é perdoa, porque a gente tem que perdoar. Se você não perdoar, você não sara. E a gente fica pensando, meu Deus, como, né? Se eu quero dar uma matadinha na criatura, assim, só um pouquinho, como é que eu vou perdoar? E o povo fica mandando eu perdoar, que se eu não perdoar, eu não saro. E aí, a gente tem, às vezes, uma confusão com o perdão, acreditando que para perdoar eu preciso esquecer o que aconteceu comigo. E hoje nós vamos olhar sobre essa ótica para o perdão. Será, primeira pergunta que a gente faz, será que perdoar realmente é esquecer? Aí vem o Evangelho e diz para nós, né? O esquecimento das ofensas. Esqueça o mal que lhe foi feito. Esqueça a dor que te provocaram. E eu fico pensando, meu Deus do céu, né? Que diacho de amnésia coletiva é essa que nós precisamos ter, então, para perdoar o povo? Então, hoje, nós vamos tentar interpretar isso. Não trazendo uma verdade absoluta, mas tentando olhar sobre uma outra ótica para o perdão. Primeira coisa é justamente o que o Evangelho diz para nós, que o verdadeiro perdão é aquele que lança um véu sobre o passado. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas, que somos nós, né? Só que não. A gente ainda está a caminho disso. Chegaremos lá com certeza. Mas nesse momento, nós somos uma pequenina alma. Ainda estamos a caminho dessa grandeza. Por isso mesmo, ele fala para a gente lançar um véu sobre o que nos aconteceu. Um véu, ele cobre completamente o que está por baixo dele, o que a gente joga por cima. O véu cobre totalmente. Eu não consigo ter ideia do que está por baixo desse véu? Não, né? Não. O véu, ele deixa entrever o que está embaixo dele. A gente tem uma ideia, sim. A gente pode até não ver completamente, mas pela forma, eu sei o que é isso, está embaixo. Ou seja, o Evangelho já deixa claro para nós que não é encobrir o passado de forma que eu não o veja mais.
é simplesmente lançar um véu sobre ele. Ou seja, tô vendo. Mas assim, digamos que não está me afetando tanto. Estou só vendo, sei o que tem ali embaixo. Então, essa é a primeira dica que o Evangelho traz para nós sobre o perdão. Aí, a gente, quando ouve esses conselhos de precisa perdoar, tem que perdoar, se você não perdoar, você não se torna uma pessoa melhor, você não progride, você não evolui, e você pensa, deu ruim, né? E a primeira coisa que você pensa é, mas eu não consigo esquecer, Patrícia, você está mandando eu esquecer, mas eu não consigo. E isso tem que ser respeitado. Não dá para simplesmente eu balançar a cabecinha, a Patrícia que está falando ali embaixo para mim nos cuidadores que eu tenho que perdoar, e eu balanço a cabecinha para ela, não, deixa comigo. Não, já, né? Nem dói mais, né? Nem sei o que foi que aconteceu mais. Aconteceu alguma coisa? A gente sabe que não é assim. E só de reconhecer que não é assim, já é o primeiro passo. O primeiro passo para quê, gente? Para o perdão. Nós chegaremos no perdão, mas é um caminho, não é uma mágica, é um caminho. Aí você vira e fala para a pessoa, para a própria Patrícia que está lá embaixo apurrinhando vocês, e você diz para ela, mas Patrícia, cada vez que eu lembro, cada vez, já que eu não consigo esquecer, você diz que tá bom, que eu possa acolher isso, mas o problema é que cada vez que eu lembro, dói. Ah, dói. Dói, machuca, a raivinha volta, o odinho cresce, não tem como. Mais uma vez, qual que é a nossa sugestão? Acolha. Acolha o seu sentimento. Hoje, graças a Deus, nós estamos ensinando as crianças a acolherem os seus sentimentos. Para quem não assistiu aí o Divertidamente 2, assistam, ele é um filme para criança, mas ele é para adulto também, porque eles ensinam a nós adultos ensinarmos as crianças sobre emoções e sentimentos. E ele ensina justamente isso, todas as emoções são necessárias. E eu passo a vida escondendo as minhas. Não, nem dói. Não, o que é isso? Né? Aquilo que me aconteceu lá no passado, eu quase morri de raiva, de ódio, de dor, de sofrimento. Não, nem lembro hoje mais. Só que não. A gente lembra sim, e dói sim, e machuca sim, e o sentimento volta. E o segundo passo para eu chegar no perdão é eu acolher esse sentimento também. Dói. Dói, machuca, traz raiva, traz todos os sentimentos negativos, todas as minhas sombras. Elas voltam sim, toda vez que eu lembro daquele fato. E, por último, já que você está me obrigando a perdoar, Patrícia, eu até perdoei, mas continua doendo. Então é porque perdoou, gente? O que vocês acham? Perdoou? Talvez não, né? Se continua doendo, é porque continua reverberando. O prego está lá dentro do sapato ainda. Não foi retirado. Está ali. Ah, mas eu perdoei o preguinho. Mas o preguinho continua me machucando. Então como é que eu vou perdoar ele? Não, ele está ali ferindo. Me lembrando todos os dias do que aconteceu. Olhar para esses sentimentos, para essas emoções, acolher com respeito cada um deles, me leva ao caminho do perdão. O que nós falamos no começo? Perdão é um processo. Perdão não é uma ação. Perdoei, não lembro mais, não dói mais, sou uma pessoa santificada. Ops!
né? Quem dera. Nós estivéssemos já nessa fase. Ainda estamos caminhando para chegar lá. Ainda não chegamos. Pois bem, então vamos falar um pouquinho mais sobre perdão. Quando a gente fala que nós precisamos perdoar, a gente parte do pressuposto que alguém nos feriu. Mas se você desperdiçar energia em se ressentir com essa pessoa que te feriu, então você só estará permitindo que essa pessoa te cause ainda mais estragos. Não é? Se eu continuo relembrando, sentindo, revivendo, retraumatizando, eu estou dando para essa pessoa que me feriu o poder de continuar me machucando, de continuar me ferindo. Sou eu que estou dando esse poder para ela. Não é ela que tem. Não é ela que adquiriu esse poder com a força da maldade dela. Não, sou eu mesmo. Eu mesmo estou oferecendo ao outro a oportunidade de continuar cutucando a minha ferida. Por quê? Porque eu continuo com ela no pensamento. Ah, mas fulano... Aí a gente tem, eu conheço algumas pessoas que me contam alguns casos assim, 20 vezes, o mesmo caso, e sempre o caso começa assim. Não, eu já perdoei, mas ela fez assim, conta até o cheiro que ela sentiu no dia. A cor da roupa que estava usando, a florzinha no sapato, a hora que ela chegou. Será que realmente eu perdoei? Já que eu continuo com a minha memória tão viva daquele sentimento que eu tive lá quando eu fui magoada? Então, talvez a gente tenha, e hoje é só uma sugestão de reflexão que a gente faz, talvez a gente tenha que pensar um pouquinho mais se eu mesma não estou prendendo essa pessoa em mim e dando a ela esse poder. Nós continuaremos ancorados no evento, odiando os atores e sorvendo o veneno gota a gota. Sabe, morrer devagarzinho, bem lentamente, sofrendo cada efeito do veneno? Esse é o poder da mágoa dentro de nós. Esse é o poder do rancor dentro de nós, da raiva. Esse é o poder que vai nos corroendo pouco a pouco, como um veneno que a gente toma, uma gota por dia. Ah, mas ninguém morre com uma gota de veneno. Toma uma gota todo dia para você ver. Não morre. E é uma morridinha feia, porque eu vou adoecendo lentamente e, entre aspas, me acostumando com esse adoecimento, como se ele fizesse parte do processo. Aquele que entra em guerra mental com o agressor, e quem de nós já não fez isso, alimenta-se de suas emoções, desenvolvendo mágoas e ressentimentos que refletirão no corpo físico na forma de doenças. Quem é que, meses depois de uma briga, no meio da noite, não dá um pulo na cama e fala: ei, mas se eu tivesse respondido isso, tinha matado fulano? Quem de nós já não fez isso? Lembrar de argumentos lá anos depois. Ah, mas se eu tivesse usado esse argumento, tinha detonado a pessoa. Olha como eu estou em guerra mental com essa pessoa por anos a fio, por meses a fio, por semanas a fio, por horas a fio. O tempo, ele é totalmente dissociado quando nós falamos
de mágoas, de sentimentos negativos, de dores, de pesares. Porque ele produz em nós efeitos negativos tão severos que 1 minuto de raiva produz mal em nosso corpo, produz um mal em nosso corpo que uma doença levaria 2 anos. Vocês sabiam disso? 2 anos de uma doença seriam menos prejudiciais do que 1 hora de raiva que eu passo. Raiva, mágoa, odinho no coração, ressentimento. Se nos apegamos às nossas mágoas, as alimentamos e criamos vínculos com elas. E no vínculo, ele tem força. O vínculo criado pela mágoa é muito mais forte do que o vínculo criado pelo amor. Isso é um estudo que foi feito por uma universidade de Londres, em que ela estudou por mais de 20 anos o poder dos sentimentos no corpo físico das pessoas. Como os sentimentos poderiam produzir coisas boas ou coisas ruins no corpo físico. E eles chegaram à conclusão que grande parte das nossas doenças são provocadas pelas nossas mágoas. Grande parte das variedades de câncer são hoje cientificamente comprovadas, têm como origem as nossas mágoas. Hoje a medicina moderna já fala abertamente sobre isso, de que os nossos sentimentos negativos alimentam as nossas células defeituosas e elas se reproduzem muito mais depressa, nos levando a doenças. Doenças de todos os níveis, das menorzinhas às mais graves. Então, primeira sugestão já, que isso aqui é Joana de Ângeles que está falando. E ela dá essas sugestões, ela é muito, quem conhece a forma como ela fala, ela é muito direta, ela é muito objetiva. E ela fala isso nos orientando sobre, quer continuar guardando mágoa das pessoas? Vai lá, doidão. Continua. Mas estão aqui as evidências que mostram que isso não levará a um bom caminho. Aí, nós chegamos a uma conclusão que é: perdoar é imprescindível, é muito importante perdoar, mas esquecer, não. Por que não? Por uma coisinha muito, muito besta que ela vai explicar. Sim, deves perdoar. O teu opositor deve estar enfermo. Essa é uma avaliação que ela faz justamente de eu sair do meu lugar de vítima e olhar para o outro. Quando ele te ofendeu deliberadamente, conduzindo o teu nome ao descrédito, em verdade, ele desacreditou a si mesmo. Continuas o que és e não o que ele disse a teu respeito. O perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro. Eu brinco que os 50 anos trazem pra gente, quem não chegou nos 50 ainda, dá uma acelerada que é bom, não é ruim não. Porque os 50 trazem pra gente um negócio chamado tô nem aí. Patrícia, você é chata. Menino, você não é de ver que sou mesmo? Olha, mas não é pouco não. Patrícia, eu acho que você é isso. Uai, se você tá falando é porque deve ser. Menino, bota maior fé no que você acha. A gente perde a necessidade de se justificar, de se desculpar, de ter a razão, de achar que a gente tem que obrigar o outro a acreditar na nossa verdade. Então, que bom que a gente pode
alcançar esse lugar antes dos 50? Vamos tentar fazer? Tem muita gente jovem aqui, muita gente abaixo dos 50, e que pode começar agora. Para quê que eu preciso brigar com o outro porque ele disse algo que eu não sou, se eu continuo não sendo? Simples assim. Ele disse que eu sou alguma coisa que eu não sou. É o que ele disse. Patrícia, mas isso é muito perigoso. Ele vai sair contando para as pessoas. Me chama que eu quero ouvir junto. Adoro uma fofoca sobre mim. Vamos lá. Vai que você está contando coisas que eu não sei ainda. Né? Vamos participar junto desse bate-papo. Gente, o que o outro fala sobre nós não muda quem nós somos, a não ser que a gente queira. Eu quero ser o que ele falou que eu sou. Geralmente eu faço isso. Nossa, Patrícia é uma pessoa melhor. Vou ser demais. Vou me esforçar para ser. Mas se é algo negativo, sério que eu vou perder meu tempo para ir lá provar para essa pessoa que eu não sou? Eu já sei que eu não sou. E olha quem diz, não sou eu não, é Joana de Ângeles, uma criatura mais ou menos gabaritada para dizer isso. Ela deixa claro que nós não nos transformamos em algo principalmente negativo só porque o outro disse aquilo sobre nós. Então, por que nós vamos desperdiçar a nossa energia, o nosso crédito nesse tipo de contenda? Por que eu vou me magoar com aquela pessoa que está dizendo isso, se eu não sou? Se eu tenho certeza de que ela está equivocada sobre o que ela está dizendo. Então, eu não tenho motivos para continuar naquela energia que vai me causar, como a gente disse lá no texto anterior, vai me causar doenças. Eu vou estar presa em algo que não faz parte da minha energia, simplesmente porque eu não concordo com o que o outro falou, porque eu não estou de acordo, porque eu me magoei, porque eu me ofendi. E aí eu fico dias e dias, noites e noites, anos, remoendo aquilo, enquanto que ela mesma disse aqui, ele está em débito, o outro, eu estou no crédito, porque eu sei quem eu sou. E aí nós vamos falar realmente sobre essa dualidade entre perdoar e esquecer. Perdão, sim, é diferente de esquecimento. Perdão não é esquecer. Por quê? Porque se eu esqueço, é amnésia, é Alzheimer, é falha de memória, é veieira, mas não é perdão. Não é. Quando eu falo que eu esqueci, talvez eu esteja colocando esse fato, essa dor, em um lugar tão bem guardado que eu crio a crença de que eu esqueci. Mas lembre-se, está guardado. E se está guardado, continua lá, ressoando. Está tão bem guardado que nem eu jogo fora. Então eu talvez esteja guardando isso num lugar que vai me causar ainda mais dificuldades, ainda mais problemas, ainda mais doenças. Porque eu guardei bem guardado demais. Então, não. Quando nós falamos de perdão, não tem a ver com esquecimento, porque eu lembro o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Os fatos e as lembranças, eles não vão ser modificados
só porque eu falei que eu perdoei. Continua lá. O que fizeram comigo e que me machucou, está feito. Não mudou. Não deixou de acontecer. A memória do fato ocorrido não é o problema. O problema é a nossa reação emocional. É ela que nos provoca o sofrimento. Quem já não ouviu uma frasezinha que diz: a questão não é o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram com você. É isso aqui que ela está dizendo. Eu sou a principal causadora do meu sofrimento quando eu não consigo lidar com a minha reação emocional ao que fizeram comigo. Quando eu não consigo ter uma reação emocional equivalente ao que fizeram comigo em termos de quem eu sou. O outro me agrediu, eu tenho que ser equivalente, né? Não. Se eu não sou uma pessoa que revida, que vai para o conflito, eu não preciso revidar na mesma altura. E se eu sou uma pessoa do conflito, mas eu quero ser uma pessoa melhor, lembra? Então eu não vou para o conflito. Vou te decepcionar, criaturinha do mal. Experimentem. E esse é um experimento extremamente interessante de se fazer. Façam. Quando alguém te confronta, quando alguém te enfrenta, quando alguém te magoa com alguma coisa, diz algo que te ofende profundamente, te machuca, mente sobre você, experimente não reagir. Só experimenta. Sabe, assim, primeiro lugar que a gente pode fazer isso em família. Em família a gente é danado para reagir, né? A gente reage mesmo. Casais, então, nós somos danados para reagir. Relacionamento conjugal, nós estamos prontos para a briga, você não está entendendo. Agora, experimente quando o outro está no auge do ataque, você só ouve. E quando o outro termina, você diz: vou pensar sobre o que você falou. Nesse momento, eu não posso te responder. Porque qualquer coisa que eu te responder nesse momento vai estar carregada da minha emoção, e a minha emoção pode fazer com que eu reaja de forma inadequada. Então, eu vou pensar sobre o que você falou. E pensa mesmo, gente. Não é enganação, não. Só isso. Fecha a boquinha. Faz igual o André Luiz ensina pra gente. Enche a boca d'água. Eu vou pensar sobre o que você falou. Agora eu não posso te responder. E pensa, e aí sim você volta e conversa sobre aquilo. Horas depois, dias depois, você vai perceber que o calor da emoção já diminuiu, já está fresquinho, fresquinho. Eu já não estou mais a serviço da defesa, porque a gente ouve o outro já se defendendo, é ou não é? A gente já ouve assim, deixa ele dar uma pausa para ele ver se eu não vou responder. A gente já está com a resposta pronta na cabeça. Aliás, também segundo a ciência, a gente ouve no máximo 10% do que o outro fala, porque a gente já está respondendo em pensamento. Então a gente perde 90% do que o outro falou. Porque a gente já está aqui, ó, elaborando a resposta aqui na cabeça para poder responder, para poder retrucar, para poder ter razão. Agora, façam esse experimento. É tarefinha de casa que eu dou. Experimentem fazer isso.
não contra-atacar, não se defender, não entrar no conflito. Eu chamo isso de parar a bicicletinha. Sabe o cachorro vindo correndo atrás da bicicletinha? Você para a bicicletinha, o cachorro não sabe se fala alto, se morde, se para, se senta, se vai embora. Para a bicicletinha. Experimentem fazer isso em qualquer conflito, em qualquer um. Mas tenham o respeito pelo outro. Deem ao outro o direito de estar alterado, nervoso, chateado, magoado, triste, infeliz. Deixe o outro estar na emoção que ele construiu para aquele momento. Agora você construa a sua emoção, por mais que você tenha certeza absoluta do que responder naquele momento. Mas respire, encontre o seu centramento e diga ao outro, com todo o respeito do mundo, eu vou pensar sobre o que você falou. E assim que eu estiver pronto, nós vamos conversar novamente. E tenham o respeito de conversar novamente com o outro. De dizer ao outro que você pensou sobre aquilo. Mas aí num momento em que vocês dois estarão fora daquela reação emocional mais elevada. Perdoar é uma escolha. E se ela é uma escolha, ela é uma decisão. Eu decido perdoar. Não é a Patrícia que manda. Não é aqui os cuidadores que ficam enchendo a orelha da gente, mandando a gente perdoar. Não é a palestrante enjoada que fica lá repetindo isso na minha cabeça. Não, é uma escolha. Só eu sei a hora que eu quero perdoar. Eu sei. Não é o outro. Não é o outro me obrigando a perdoar. Não são as pessoas ao redor que a gente também tem o hábito de fazer isso. Perdoa fulano, tadinho, faz isso não. É família, você tem que perdoar. Tem que ir por quê, cara pálida? Tem não. Aí que a gente não perdoa mesmo, né? Aí que a gente fica magoado. Porque o outro está me obrigando a sair do meu lugar e fazer algo que eu não estou pronta para fazer ainda. Agora, a partir do momento que eu decido, mas aí pode chutar minha canela o tanto que eu quiser, porque eu já escolhi. Eu já tomei a decisão. Iremos descobrir que não precisamos esquecer para seguir em frente. E decidir que isso não tem o poder de nos machucar. Aí chegamos no coração do perdão, que é eu decido se aquilo vai me machucar ou não. Eu. Ninguém tem o poder de te ofender. Ninguém. Sabe por quê? Porque você, eu, nós, é quem decidimos se o outro tem esse poder. Nós é que decidimos se nós vamos deixar o outro nos ferir, nos machucar. Simples assim. Eu deixo o outro me ofender, eu deixo o outro me machucar, porque eu estou dando a ele esse poder. Lembra do experimento que eu pedi para vocês fazerem? O outro está fora do seu eixo. Quando a gente grita, principalmente, é porque a gente se afastou de si mesmo. Então a gente precisa gritar para se ouvir. Então, se o outro saiu do seu eixo, ou não, se o outro fez alguma coisa lá na surdina e aquilo chegou até mim, eu vou escolher, eu vou tomar a decisão se eu deixo aquilo me magoar, se eu deixo aquilo me ferir.
é uma decisão muito independente. É uma decisão madura. É uma decisão que tem que ter muita maturidade. Por quê? Porque eu vou ter que aprender a lidar com as lembranças. Porque são elas que me levam para esse lugar de dor. O perdão acontece quando os sentimentos de mágoa, raiva e ressentimento são dissolvidos completamente. Eu não estou falando das lembranças. Estamos falando dos sentimentos, não das lembranças. Perdoar significa voltar a ficar em paz. Ou seja, eu voltar ao meu estado de paz. Paz não é o outro que me dá. Sou eu que construo. Então, quando eu consigo voltar ao meu sentimento de paz, eu entendi o que é perdão. Eu entendi o que é transformar esse perdão em algo novo. Eu entendi o que é lembrar sim, até mesmo para eu não permitir que o outro me machuque novamente. Porque perdoar não é convidar a pessoa que te deu uma facada para ir almoçar na sua casa, com uma faca na mão. Não. É eu entender que eu não preciso mais daquele sentimento de dor que aquela pessoa me provocou. E eu lembro o que ela me fez. Então, quando ela me pedir para almoçar lá em casa, não vai dar, não. Nós comemos de marmita na rua. Não sinto muito. Deu ruim. Né? Outro dia, quem sabe? Quando? Próxima encarnação? Né? Talvez a gente coma lá em casa juntos. Eu tô com raiva daquela pessoa? Não, gente, isso se chama limite. E limite é autorrespeito. Limite é eu respeitar quem eu sou e qual o caminho que me trouxe até aqui. E eu não permitir mais que o outro me machuque. Lembra que nós falamos? Eu deixo o outro me magoar. Então não, vamos assumir o controle das nossas vidas. Vamos assumir realmente a condução dos nossos sentimentos. E hoje o nosso tratamento tem a ver com isso. Hoje tia Patrícia vai fazer vocês perdoar na marra. Pensa que pessoa ruim. Vamos lá então. Vou poder olhar para esse campo de flores azuis e fechar os olhinhos. Já deixa já as perninhas mais para trás, porque daqui a pouco os médiuns vão passar na frente de vocês, ajudando nessa meditação. E nós vamos fechar os olhinhos e nós vamos nos transportar para esse campo de flores azuis. Se imaginem indo para lá, levantando daqui em pensamento, caminhando por essa porta aqui da frente e chegando a esse campo de flores azuis. E nós vamos sentar no gramado que tem embaixo dessas flores azuis. E através das flores, nós vamos ver sentado na nossa frente, a uma certa distância e de frente para nós, uma pessoa a quem você precisa perdoar. Inclusive, pode ser você mesmo. Mas imagine alguém a quem você precisa perdoar sentado na sua frente, olhando para você. A princípio você fica um pouco apreensivo. E é agora que os médiuns vão nos ajudar. Eles começam o passe nos ajudando a processar essa emoção, a diluir esse sentimento de apreensão, de tensão, de dor, de ressentimento,
de mágoa, de raiva. Nós vamos respirar profundamente. E cada vez que eu expirar, eu vou deixar sair na minha respiração um pouco dessa dor, um pouco desse sofrimento, um pouco desse sentimento ruim. Comece a olhar para essa pessoa que está a uma certa distância de você, não tão perto que te incomode a ponto de você querer levantar, mas também não tão longe a ponto de que você não consiga enxergá-la com nitidez. Olhe para ela. Reconheça nela a dor por ser quem é. Aquela dor que Joana de Ângeles nos descreveu, da pessoa que sofre por magoar o outro, por ter a intenção clara de machucar o outro. Olhe para essa pessoa e enxergue nela a possibilidade dessa dor. A possibilidade dela sofrer muito mais do que você. Talvez não por arrependimento, mas por não compreender a sua grandeza. Por não compreender o caminho que você escolheu. Que muitas vezes é o caminho do afastamento, sim, da distância. E hoje, você olhando para essa pessoa e enxergando nela a grandeza dessa solidão, a grandeza dessa incapacidade de ter empatia com o outro, você vê a sua dor, o seu sofrimento se dissolvendo, como se fosse uma pedra de sal tocada pela água. O sal ainda existe, mas a água o dissolve, até que ele se torne uma lembrança e não mais uma grande pedra que corrói, que machuca, que incomoda. Veja a sua mágoa, a sua tristeza, o seu rancor se dissolvendo como essa pedra de sal. E à medida que isso acontece, você consegue olhar para essa pessoa não mais com o sofrimento, mas com a possibilidade de transformação do seu próprio sentimento. Você oferece a si mesmo o presente de transformar esse sentimento em algo novo. Ainda não sabemos o que é, mas com certeza algo melhor, um sentimento melhor. Ele deixa de ser dor, ele deixa de ser incômodo e passa a ser apenas lembrança. Sim, eu sei o que aconteceu. Eu não me esqueci.
Sinta-se dizendo isso para essa pessoa. Só que agora a sua fala não tem mais raiva, tristeza, sofrimento. A sua fala tem uma confirmação. Sim, eu lembro, mas hoje eu escolho não doer mais. Hoje eu escolho que isso não é mais um sofrimento na minha vida. Eu escolho continuar andando. Eu escolho continuar a minha caminhada. Porque essa pedra de sal não impede os meus passos mais. Essa é uma escolha minha. Eu faço ela. E eu retomo a minha paz. Eu retomo a minha serenidade a partir dessa escolha. Respire profundamente mais uma vez. Se encha de paz. Se esvazie mais uma vez de qualquer sofrimento. Se levante. Colha uma dessas flores azuis e caminhe de volta para cá carregando essa flor azul na sua mão. Ela representa um novo ciclo da sua vida a partir de hoje. Volte para cá, carregando essa flor de um perfume tão leve, mas ao mesmo tempo tão marcante, que esse salão vai se inundar desse perfume, porque cada um trouxe a sua. Se sinta voltando aqui para o salão, sentando de volta no seu lugar, tendo na mão direita a sua flor azul. Cada vez que você se sentir tocado novamente pelas emoções das lembranças ruins, lembre-se da flor azul. Peça a ela que renove os seus sentimentos. Confirme com ela o seu propósito. Confie que ela representa o cuidado de Deus com você. Confie que ela é a presença de Deus dentro de você. E que você jamais estará sozinho. E agora, com esse novo propósito, para esse novo ciclo da nossa vida, nós juntos fazemos a oração que vai confirmar essa nossa escolha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque a força de Deus habita em cada um de nós. E que assim seja.